Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas para essa audiência. E antes de começarmos a audiência, queria chamar para compor a mesa aqui nosso vice-prefeito, que já foi vereador conosco nessa casa, vice-prefeito Zezé. Força do hábito, seja bem-vindo. Também gostaria de convidar aqui a nossa secretária de saúde, Odete Aldi. Por favor. Nossa secretária adjunta de governo. Também aqui o nosso secretário de inclusão, vereador e agora secretário Regis. Por gentileza, Vossa Excelência. Gostaria de citar e agradecer a presença do nosso sempre vereador, secretário adjunto de Esporte, Cultura e Lazer, Mercadão. Seja muito bem-vindo. Também agradecer a presença da nossa sempre vereadora Amida, com quem nós aprendemos muito. Ficamos honrados com a sua presença em nossa casa, essa casa do povo, a sua casa que com certeza voltará. Seja muito bem-vinda. E antes de iniciarmos aqui a audiência, eu presido uma comissão, que é a comissão aqui de bem-estar, que há membros o vereador Clodoaldo, o vereador João Pereira e o vereador Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa, o Regis da CLI. Tenho a honra e a imensa satisfação de declarar a presente audiência pública, que tem por objetivo a apresentação do relatório do primeiro quadrimestre de 2018, no caso, pela nossa gestora do Sistema Único de Saúde, SUS, que no âmbito municipal cabe à Secretaria Municipal de Saúde. Também falará de um relatório detalhado referente ao primeiro quadrimestre de 2018, deverá conter no mínimo as seguintes informações: montante e fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Antes de iniciarmos, queria passar para que nosso vice-prefeito pudesse, por favor, falar, Zezé. Aliás, o meu vice, me permite, desculpa, a força do hábito, que a Silvânia pudesse fazer a evocação divina, por favor. Vamos ficar todos de pé. Senhor, nosso Deus, essa tarde, agradecemos a Ti por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos. Apresentamos essa sessão na data de hoje, da apresentação da secretária. E oramos, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso prefeito. Tu sabes a situação, como está hoje, caótica no nosso país, e só Tu para cuidar de todos nós. Amém. Nosso vice, muito obrigado, Silvânia, por gentileza. Uma boa tarde a todos presentes, boa tarde ao vereador John Leno, à adjunta Silvânia, ao secretário Regis, e a nossa secretária de saúde, Odete, que começa aí com a sua audiência pública. É a primeira, né, Odete? É aqui a primeira, e com certeza a primeira de muitas. Que Deus ilumine muito você aí nessa empreitada, que eu sei que nós estamos confiando e o povo espera muito de você. Então, eu acredito que o seu time é muito bom, e nós estamos aqui empenhados a ajudar e trazer coisas boas para a Hortolândia, da forma que você já iniciou seu trabalho fazendo aí. Com certeza nós vamos surtir os efeitos muito rápido aí, e eu acredito muito nisso aí. Muito obrigado, e que Deus abençoe cada um de vocês e a todos os funcionários dessa casa. Meu muito obrigado pelo acolhimento aqui, e a todos citados aí, a nossa ex-vereadora Mida, como foi citado, o Mercadão, e todos aí, se sinta abraçado nessa tarde aqui. Meu muito obrigado.
franquear a palavra ao nosso secretário de Inclusão, por favor, o Regis. Boa tarde, John. Boa tarde, os participantes aqui deste evento. A nossa secretária Odete, seja bem-vinda à Câmara. Não sou mais vereador, mas me sinto acolhido aqui pela essa casa, pelos funcionários, pelo vereador John Lennon, nosso líder de governo, Silvânia, Cafu, nosso Zezé. E, enfim, desejo muita sorte nos trabalhos. Tenho certeza, Odete, que você vai fazer um excelente trabalho. Como o Zezé disse, nós esperamos muito de você, sabemos da sua competência, né, do seu potencial para conduzir nossa cidade na área da saúde nos rumos certos, né? Tive a oportunidade de conversar com você algumas vezes, já fiquei impressionado com o seu conhecimento. E hoje, neste momento, vai ser mostrado parte daquilo que vai ser feito, com muita transparência, cuidado e dedicação que todo gestor público deve ter. Então, eu quero parabenizar todos os participantes, que tenhamos um bom dia de trabalho. Antes de começarmos, eu queria agradecer a casa, o Fabinho, o Renato, o Alexandre, Edenir, o Dr. Paulo, que é o nosso advogado da comissão, Dr. Carlinhos, aqui presente, demais membros da casa aqui. Adilson, Adriana também presente, então eu queria agradecer e dizer que depois da explanação da nossa secretária, estará aberto para as perguntas. E também desejar à nossa secretária muito boa sorte, que a Câmara Municipal está à disposição no sentido de ajudar, que o Poder Legislativo tem uma importância fundamental nesse momento brasileiro na questão da democracia, e que a senhora é sempre muito bem-vinda a essa casa, que é a Casa do Povo, a casa nossa, e está com Vossa Excelência a palavra para, então, a apresentação. Muito obrigado, seja bem-vinda. Só queria estender o cumprimento ao secretário Sérgio também, que no momento da minha fala eu não havia ali. Se tiver mais algum outro secretário, se sinta cumprimentado também. Alô? Está funcionando? Acho que eu vou ficar aqui. Boa tarde a todos, a todas. Eu quero cumprimentar o vereador John Lennon, e, em nome dele, cumprimentar todos os vereadores aqui da casa, assessores, funcionários, colaboradores, e dizer que, para mim, é sempre uma alegria, uma satisfação eu participar de uma reunião, de uma atividade ou de uma audiência pública que eu possa falar sobre o sistema de saúde. E a prestação de contas do quadrimestre, ela está prevista em lei, né? Ela precisa ser feita na Câmara de cada município, e como o próprio nome já diz, um relato, uma apresentação dos dados do gestor municipal, do município, no último quadrimestre. Dados financeiros e dados de produção, dados do que a saúde produz. Eu sempre aproveitei este momento, na verdade, nas minhas outras experiências, e espero fazer aqui, para poder discutir e apresentar o que é o Sistema Único de Saúde. Porque, às vezes, eu percebo que a imensa maioria tem dificuldade de perceber o que tem por trás desse sistema, o que a gente movimenta por trás desse sistema e o impacto que ele tem na vida das pessoas. Então, é um momento muito rico que a gente tem para dialogar com a sociedade e mostrar a relevância da saúde aqui no município. Eu quero cumprimentar o vice-prefeito, que já saiu aqui, né, o Zezé está aqui, o secretário Regis, e, em nome do secretário Regis, cumprimentar toda a equipe de governo que está aqui presente, que me acolheu também de uma forma muito afetuosa e fraterna. E, claro, cumprimentar e agradecer a minha equipe, a equipe da Secretaria de Saúde, que trabalhou e compôs essa apresentação, né, esses dados que a gente vai apresentar aqui. Tem o diretor, o Estivale, que é diretor da Vigilância, o Rodrigo, que é diretor de Assistência, a Cidinha, que é diretora de Planejamento, acho que são vocês três os diretores que estão, né, e todos os demais membros da equipe. Vamos lá, gente, porque ela é um pouco longa, e talvez, se eu me delongar, vocês podem me chamar a atenção. Então, nós estamos falando do primeiro quadrimestre de 2018, o próximo, por favor. E
aqui também acho que já podemos passar, né? Acho que é só a identificação dos dados. Aqui são, então, o primeiro quadrimestre de 2018, algumas informações são preliminares, porque nós estamos falando de janeiro, fevereiro, março e abril. Eu vou passar agora, então, tá? E alguns dados, eles ainda estão não consolidados, porque a gente sempre... É informação, né? O sistema... A gente tem que lançar a informação, o sistema consolidar, então alguns dados não estão ainda totalmente consolidados. Primeiro, dá para ver, gente? Todo mundo consegue enxergar? Orçamento. O orçamento do município, né, ele está aqui, não tem luzinha aqui, né? Ele está estimado em 196 milhões de reais. O que compõe o orçamento da saúde do município? Os recursos do Tesouro, que o município aplica, os recursos que vêm do Ministério da Saúde, transferidos para o município, e os recursos que vêm, e aqui eu me permito dizer, o que deveriam vir também do Estado para compor o orçamento da saúde no município. Então, vocês vejam que desses 196 milhões que tem ali em cima, não tem uma seta que indica aqui, não, né? A gente tem 76% é composto com dinheiro dos cofres municipais, do município, o que resulta em 150 milhões. E 21,76% do orçamento é composto com recursos que vêm do Ministério da Saúde, transferidos para o município. E apenas 1,61% é composto com recursos que vêm do Estado para o município. Então, vocês vejam a desigualdade da composição do orçamento. E nos últimos anos, os municípios brasileiros, Hortolândia e todos os demais municípios, têm aplicado cada vez mais recursos próprios da saúde. Porque com a descentralização e a necessidade dos municípios prestarem serviços, darem respostas, atenderem a população, né, quem sofre a pressão direta é o município, e ele acaba tendo que colocar cada vez mais recursos. Porque é óbvio que sem dinheiro a gente faz quase nada, né, para não dizer nada, quase nada. Então, tem um problema de estrutura de financiamento no nosso Sistema Único de Saúde muito grave, que tem levado os municípios a terem que colocar muito aquém, às vezes, das suas possibilidades, né? Então, queria chamar atenção para esse detalhe, né? Seguinte, por favor. Eu mesmo, né? Aqui é só um gráfico mostrando, deixa mais claro, né? A parte em azul é o dinheiro do município, em laranja o dinheiro que vem do Ministério da Saúde, e aquela cinza, menos de 2%, é a parte que vem do Estado. Seguinte, por favor. Eu vou até lembrar que sou eu que estou com o aparelho na mão. Aqui é um elemento importante que a gente tem que comprovar. A lei complementar 141, e antes a emenda constitucional, ela estabelecia limites mínimos obrigatórios que cada ente, cada estrutura de governo tinha que aplicar na saúde. Para o município é 15% da sua receita. Para os estados é 12% da sua receita. E para a União é um cálculo um pouco mais difícil, mas é mais ou menos assim. O que a União aplicou no ano anterior, mais a variação do PIB, né? É alguma coisa assim. Embora com a Lei 141 isso mudou. Então, aqui a gente está mostrando que o município de Hortolândia, ele tem no primeiro quadrimestre, ele já chegou, se a gente considerar a receita paga, que é a letra E ali embaixo, ele já aplicou 22,83%, ao invés de 15%. Se ele for considerar o que ele já empenhou, já chega a 28%, que é a média que Hortolândia tem colocado. 28%, 29% da sua receita tem aplicado na saúde do município, né? O último estudo que o CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretários Nacionais de Saúde, fez um levantamento, que a média estava em 25%. A média nacional estava que os municípios brasileiros aplicavam até 25%, né, das suas receitas. Hortolândia está um pouco acima desta média.
Aqui é um desdobramento, né, mostrando o que a gente empenhou e a gente já pagou. Às vezes a gente empenha além do que paga, porque eventualmente a gente empenha para além do quadrimestre. Eu já empenhei maio ou junho, e aí você paga de acordo com a execução. Aqui, lá era o orçamento, aqui já é a receita, né? Então, a gente já tem aqui a receita acumulada no primeiro quadrimestre de 79 milhões, né? E o empenhado 70 milhões, pago 55. São só números, né? Depois até se a comissão de bem-estar que se dedicar para analisar, mas não muda muito a informação em relação aos slides que eu já passei. Esse slide, ele traz uma apresentação que eu queria dialogar um pouquinho sobre isso. Desde que eu assumi há 30 dias, eu tenho ouvido algumas pessoas dizer assim, e a gente tem um contrato de gestão com a PGP, e isso custa caro, passamos 30 milhões, passamos isso, passamos aquilo. Né? Eu entendo a fala das pessoas, eu entendo o que as pessoas estejam querendo dizer, e as pessoas se impressionam mesmo com os números da saúde, às vezes, né? Que é muito dinheiro. Em primeiro lugar, eu queria dizer que saúde é feita por gente. Sem gente, a saúde não funciona. Eu posso ter uma tecnologia fantástica, mas se não tem pessoas, não vai acontecer assistência. Porque por mais tecnologia que eu tenho, equipamento, eu preciso a saúde ainda depende muito do trabalho humano. Então, e quando a gente olha a composição do gasto, né, a folha de pessoal sempre é um aspecto dos mais importantes. Sempre consome mais recursos. Né? Então, esse é um dado importante para a gente pensar quando a gente pensa gasto em saúde. Segundo, quando a gente olha aqui, a primeira linha tem custeio do hospital, das nossas 3 UPAs e do SAMU. Hospital, UPA e SAMU funciona 24 horas. Eu tenho que ter gente funcionando lá dentro, alimentação, hotelaria, medicamento, 24 horas. Às vezes as pessoas não fazem ideia da quantidade de pessoas que consomem um único leito. Um único paciente no leito, né? Não é assim, não, é um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um médico, né? É um cuidado intensivo e você não consegue colocar uma equipe mínima, né? Ou se colocar uma equipe mínima, às vezes você corre grandes riscos no cuidado daquelas pessoas. Então, se a gente olhar ali, o valor empenhado no quadrimestre foi de 21 milhões e 600. Para os serviços de maior complexidade que o município tem. 3 UPAs, SAMU, que também tem médico, motorista, roda 24 horas, combustível, ali dentro tem tudo, combustível, medicamento, todo o gasto, tá? 21 milhões. Quando a gente pega atenção básica e especializada junto, é 31 milhões que foi empenhado e a gente pagou 25. Então, vejam que se eu somar a atenção básica e a especializada, ela fica um pouco mais, o gasto dela supera o da atenção hospitalar e das urgências. Então, é um equívoco achar que a gente está gastando muito porque está com o contrato de gestão. Não estamos gastando mais porque estamos com o contrato de gestão. Eu tenho 30 dias, posso dizer isso, até porque é uma experiência que eu trago de todos os demais municípios onde também fui gestora. Serviço de urgência e serviço hospitalar são tradicionalmente mais caros, por exemplo, do que a atenção básica. Isso é um dado importante. Segundo, a gente vai separar aqui especializado e atenção básica, viu, Cidinha? Para a gente começar a mostrar isso, tá? Quanto custa a nossa rede básica, quanto custa a nossa atenção especializada. Então, eu queria chamar atenção para isso. Não é porque a gente tem um contrato de gestão que a gente está gastando mais. Até porque o custo do funcionamento dos serviços, ele é definido junto com a secretaria. Não há uma cobrança pelo serviço. Há um custeio desse serviço, do hospital e das UPAs, que ele é discutido e pactuado junto com a Secretaria Municipal de Saúde. E depois nós temos aqui a vigilância, com 2 milhões, valor pago, né, 2 milhões e 137, gestão administrativa,
que tem 9 milhões empenhados e 5 pagos, como gestão administrativa, estão todos aqueles contratos que atendem a rede como um todo. Por exemplo, locação de veículos, serviço de limpeza, né? Então, por isso, inclusive, que tem um valor empenhado maior e pago só de acordo com a produção. Exames de imagem, 687 mil pagos. O que são os exames de imagem aqui? São os exames de imagem eletivos. Mamografia, ultrassom, raio-x eletivo, aquele que não é de urgência. O exame de urgência também está dentro lá do custeio das UPAs e dos hospitais. O que também reforça a gente olhar né, o que tem funcionando dentro daquele serviço, né, que na verdade, a gente pensa que custa muito. Né? Depois, medicamentos, né, aqui o valor pago 140, isso não significa que a gente não está comprando, olhe os valores pagos, né, é porque a gente compra para daí entregar, né, estamos sempre comprando com mais antecedência do que a entrega. Material de enfermagem. Então, muito bem, é isso. Né? Fechou a parte de orçamento. Queria falar para vocês agora daqueles aspectos que, na verdade, eu penso que são mais relevantes para a gente compreender saúde, né? Que são as questões propriamente da assistência, do cuidado em saúde. Né? A apresentação é longa e eu vou tentar falar rápido, eu já falo rápido, e vou passar, mas eu queria me dedicar a alguns aspectos que eu penso que é importante a gente ir discutindo e conhecendo mais, né, da nossa saúde. Então, na mortalidade infantil e materna. O acompanhamento da mortalidade infantil é um indicador extremamente relevante para todo o Sistema Único de Saúde. E, inclusive, eu não sei se vocês viram na imprensa, saiu de uma forma um pouco discreta, que desde o ano 2000, agora em 2017, foi registrado pela primeira vez o aumento na mortalidade infantil no Brasil. Desde o ano 2000, que a gente vinha num processo de queda da mortalidade infantil, em 2017 voltou a aumentar. A criação do Sistema Único de Saúde no Brasil, e especialmente a estratégia de saúde da família, tem muita relação com a queda da mortalidade infantil. Tem muita relação. Porque a queda da mortalidade, a mortalidade infantil, que a gente mede até 1 ano, ela tem muita relação com a gestação, com as condições do parto e as condições dos primeiros meses ou 1 ano de vida. Né? Então, muitas vezes, fazer um pré-natal adequado, garantir as condições adequadas do parto e orientar a mãe ou criar condições de proteção social, né, de inclusão para essa família nos primeiros meses de vida é fundamental para que essa criança sobreviva. Né? E nós temos, enfim, então, a questão da mortalidade infantil, ela tem uma relação muito forte com a assistência, mas ela tem também fatores de vulnerabilidade, sociais, econômicos, muito grandes, que impactam nela. Né? E aí, me parece que não é à toa, né, que em 2017 volta a crescer a mortalidade infantil, com toda a discussão que a gente tem, né, do contingenciamento de recursos federais para as políticas públicas, a discussão do Bolsa Família. Então, são questões importantes para a sociedade refletir, né, que país nós estamos construindo. Sumiu aqui o slide? Então, em Hortolândia, em 2017, nós tivemos uma mortalidade infantil de 8,09. 8 a cada 1.000 nascidos vivos. É uma taxa excelente, é uma taxa para se comemorar. Se vocês procurarem, joguem no Google, procurarem qualquer município brasileiro que teve taxa de mortalidade abaixo de 10, são raros os municípios, né? E é muito difícil, inclusive, você manter a mortalidade infantil em 1 dígito, como a gente fala, abaixo de 10, por conta de toda essa condição ainda muito presente no nosso país.
né? Então, é uma conquista muito grande e né, a gente já tem conversado internamente na Secretaria com as equipes de fazer um esforço para que a gente consiga manter, né, essa taxa, talvez com alguma leve oscilação, porque é uma taxa difícil de se manter, mas a gente manter porque é uma conquista muito importante para o município. Então, acho que é isso, já falei bastante, podemos ir adiante, né? Não sei. Atenção ao pré-natal e o parto. Então, para garantir uma condição adequada do parto, a gente pactua, no âmbito do Sistema Único de Saúde, que a gestante, a mãe, ela tem que ter pelo menos 7 consultas durante o período da gestação, né? 7 consultas. E, de preferência, que a primeira consulta aconteça no primeiro trimestre de gravidez, nos primeiros 3 meses, né? Então, a gente mede esse indicador, né? Voltou? É que eu já estou falando das 7 consultas aqui embaixo. Então, nós temos hoje um indicador que é 77% das nossas gestantes, elas têm garantido 7 consultas ou mais. Então, nós temos uma boa oferta de atendimento, de consulta, nós só temos que discutir, né, Rodrigo, a qualidade desse pré-natal. Como é que ele é feito, né? Como é que é avaliado as condições, inclusive de vida, que essa gestante e a sua família têm para garantir que ela tenha um parto adequado e depois um início de vida, né, do bebê também adequado. Mas a gente está dentro, digamos, da meta, né, que a gente pactuou no sistema de saúde. Um outro dado importante que a gente sempre mede e que tem uma polêmica em relação a isso, é o parto normal ou o parto cesáreo ou parto vaginal, né? Quer dizer, o parto normal, o parto natural, assim, né? Que você não precisa fazer uma incisão cirúrgica, né? Isso é, no Brasil todo, um grave problema, digamos assim, que pela modernidade equivocada que o Brasil sofreu, pela influência muito da classe médica, né, porque é melhor eu poder agendar o horário que eu vou para o hospital e fazer o atendimento da gestante do que eu correr o risco de estar num sábado à noite e ser acionado, né? Então, o sistema de saúde também sofre muita influência da medicina suplementar. Isso faz com que a gente tenha apenas 31% dos partos considerados partos naturais. 69% são partos por cesárea. Então, é um indicador extremamente alto e a gente precisa trabalhar para reverter isso, porque o parto cesárea traz inúmeros outros problemas, né, além do tempo de recuperação mais demorado, para a própria mamãe, né, para a gestante, com muitas vezes complicações pós-parto, como tipo de infecção, consome mais recursos, mais tempo de hospitalização, né? É evidente que a gente está garantindo o parto cesáreo para toda gestante que precisa. Quando eu faço essa fala, eu não estou dizendo, né, que a gente vai retroagir, que toda mulher, né, não é disso que a gente está falando, mas que há um abuso no parto cesáreo por N fatores, como eu comentei aqui, e todo o sistema de saúde está empenhado em reverter essa situação. Um outro aspecto importante que o sistema de saúde precisa enfrentar, né? Quando a gente diz que o sistema de saúde ele não é um consultório, né, que faz queixa-conduta, né, é porque o sistema de saúde ele tem que olhar esses aspectos mais abrangentes. Como é que está a saúde daquela população? Então, a questão do parto, do nascimento, das condições de vida. Como é que estão as nossas doenças crônicas? Do que morre a população hoje, né? A população brasileira hoje morre preponderantemente dos mesmos motivos
que as pessoas dos países, digamos, mais desenvolvidos estão morrendo, que é as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que é a neoplasia, os cânceres, né? Todas as doenças relacionadas ao aparelho circulatório, o infarto agudo do miocárdio, os AVCs hemorrágicos que podem levar à morte, enfim, essas doenças, né? Claro que nós ainda temos no Brasil algumas doenças, tem a questão das doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas que as pessoas vivem com isso e acabam muitas vezes vindo a óbito por doenças correlacionadas a isso, mas, fundamentalmente, hoje, as pessoas estão adoecendo e morrendo, né, por doenças crônicas não transmissíveis. E o mais importante, essas doenças crônicas, elas são controláveis. A gente não tem cura, por exemplo, para o diabetes, não tem cura para a hipertensão, né? Mesmo, muitas vezes, o câncer, né, se você detecta ele em fase inicial, alguns tipos de câncer, você consegue tratamento e prolongar a vida dessas pessoas. Então, a organização de um sistema de saúde para o enfrentamento das doenças crônicas, especialmente hipertensão, diabetes, aparelho circulatório, é fundamental, porque essas pessoas precisam aprender a viver com essa doença, que é uma doença crônica, ele vai morrer com essa doença, mas ele pode viver com uma qualidade de vida e ter a sua vida prolongada. Então, nesse papel, nesse processo, é que entra aquilo que eu falei desde que eu cheguei no município, que é a organização da atenção básica. Tem uma expressão aqui que eu acho que é... A linha azul ali do gráfico, ela diz assim, internações por causas sensíveis à atenção básica. É uma expressão meio em desuso isso, hoje, no sistema de saúde. Mas isso quer dizer o seguinte, que se eu tenho um paciente, né, com 50 e poucos anos, que tem pressão alta e outros problemas decorrentes disso, se ele for bem acompanhado, cuidar da sua medicação, cuidar da alimentação, fazer atividade física, conseguir organizar a sua vida para conviver com essa doença, as chances dele entrar em crise, dele ter um episódio agudo e ir na nossa urgência, passar por uma internação, são muito pequenas. Mas se eu tenho algum outro usuário, nas mesmas condições, mas que não aceita a sua doença, não adere ao tratamento, não é assistido pela equipe da atenção básica, come e bebe de forma desregulada, ele será um paciente, um usuário da nossa urgência, com muito mais probabilidades. Então, quando a gente fala de organizar a atenção básica, é porque a atenção básica pode ajudar a segurar, né, a promover mais qualidade de vida e mais saúde para essas pessoas que têm doenças crônicas, que vão viver com elas e que não necessariamente precisam entrar em crise aguda e serem internadas. Quando a gente olha o perfil dos usuários, dos pacientes que chegam nas urgências, muitos são decorrentes dessas doenças. Idoso com doença crônica descompensado, pessoas que passaram por infarto, que poderia talvez ter identificado precocemente que ele tinha uma obstrução, ser tratado, né? Às vezes a pessoa descobre problema já com um infarto, né? Então, esse papel é um papel fundamental e preponderante da atenção básica. Eu costumo dizer, a gente não é cuidado na urgência. Na urgência, o médico vai dar medicamento para resolver o seu problema e, se você não estiver muito grave, ele vai mandar você para casa e procurar um serviço eletivo, né? Então, nós temos que... Eu insisto nisso porque isso é uma mudança de pensamento, né, uma mudança, inclusive, de entendimento do funcionamento do sistema de saúde, e a gente tem que discutir isso com os nossos usuários e com as nossas equipes. Então, aqui está mostrando, né, os índices de internação por essas doenças crônicas que podem ser contidas, ser controladas, sem a necessidade de uma internação. Por exemplo, no primeiro quadrimestre, óbitos, aqui a gente não está falando de internação agora, estamos falando de óbito. Olhem que interessante, no primeiro quadrimestre de 2018, 71% dos óbitos registrados no município foram
de doenças crônicas não transmissíveis, neoplasias, infarto, essas doenças que eu falei, e pior, entre pessoas da faixa de 30 a 69 anos. Por que também a questão da doença crônica ela é um elemento chave para a gente pensar e organizar serviço de saúde? Porque ela mata precocemente. Além de consumir internação, ela mata precocemente. E hoje, uma pessoa com 69 anos é uma pessoa jovem, né? Diante, inclusive, da expectativa de vida que nós temos desenvolvido no nosso país. Então, a gente precisa enfrentar isso para levar mais vida e mais saúde para a nossa população. Ali em cima mostra a taxa prematura, né, como a gente chama, de 30 a 69 anos, por essas causas que são tratáveis. Deixa eu só voltar aqui, ó, só uma coisinha que eu queria chamar a atenção. Nesse gráfico ali embaixo, na próxima audiência, eu vou ter aqui a canetinha que mostra, que ajuda a indicar. No último gráfico, lá naquela pizza, 40% dos nossos óbitos, ali são óbitos, né? É óbito, né, Cidinha? 40% dos nossos óbitos do primeiro quadrimestre foram decorrentes do infarto agudo do miocárdio. Eu não sou médica, trabalho no Sistema Único de Saúde há mais de 20 anos. E eu adoro dizer isso, viu, Rodrigo? Não tem nenhum problema. Rodrigo é médico. Mas tenho certeza que se a gente tivesse um sistema de saúde mais enraizado, talvez a gente conseguisse, eu não posso afirmar isso, evidente, né? A vida sempre é um desafio para todos nós, né? Para o sistema de saúde, para a medicina, para o mais moderna que ela seja, a vida e a morte continuam sendo desafios, às vezes intangíveis. Mas eu penso que nós temos a obrigação, né? De perceber se a gente não está, eventualmente, deixando de oferecer assistência, né? Ou se a gente está com um sistema de saúde organizado de uma forma inversa, que as pessoas não estão percebendo que elas estão doentes. E que, quando elas chegam no sistema de saúde, muitas vezes já há pouco a ser feito. Quando a gente fala de doenças crônicas, nós temos que nos desafiar a pensar assim. Aqui são os dados do SAMU, da urgência, de urgência e emergência, né? Então, o total de 5.600 atendimentos feitos pelo nosso SAMU de Hortolândia, né? Só tem um dado ali, né? 616 foram orientações. Ou seja, isso é um dado importante. Nem toda a ligação para o SAMU resulta na saída da ambulância e num atendimento presencial. A imensa maioria, sim. Mas, muitas e muitas vezes, as pessoas ligam e é possível orientar esse usuário, né? Às vezes liga e foi um choque por algum acontecimento, a pessoa se recupera, está tudo bem. Muitas vezes é uma coisa mais leve e até é perguntado, você pode se dirigir até um serviço de saúde mais próximo? Você tem como ir, um familiar tem como te levar, né? Para a gente poder otimizar as nossas ambulâncias para aquilo que, de fato, é mais grave, né? Queria também, eu acho que não está aqui, mas queria chamar a atenção que o nosso tempo de resposta entre a ligação e a chegada da ambulância no município é de 12 minutos, o que é um tempo-resposta excelente. Claro que para a pessoa que está esperando, isso é uma eternidade. Mas é um tempo de resposta muito curto. Eu já trabalhei em condições que vocês não imaginam o que é o trânsito das grandes cidades. E eu, às vezes, digo assim, gente, a ambulância não tem asa. Portanto, se ela enfrenta o engarrafamento, até ela conseguir, né? E isso é muito comum, cada vez mais comum nas grandes cidades, né? Esse dado não está aqui, mas é um dado que a gente monitora também. Aqui mostrar o atendimento ele é tão sensível, né? Na UPA Amanda, né, a gente tem em torno de... Na UPA Amanda, a gente tem em torno de 8 mil atendimentos por mês. E aí eu queria mostrar um dado interessante.
está nessa pizza clarinha aqui embaixo. Olha o atendimento na UPA Amanda. O vermelho é 1%. Aquele paciente que chegou com uma urgência, né, com risco de vida, é de 1%. E o amarelo é 14%. Vamos considerar amarelo e vermelho situações que colocam em risco ou que contribuem muito para o desconforto da pessoa. Então, nós temos 15%. O azul e o verde é o restante. 84% dos atendimentos da UPA são atendimentos classificados internacionalmente, não só no Brasil, como não urgentes. São atendimentos que a pessoa pode esperar, poderia ir na unidade de saúde, marcar uma consulta, que não ia mudar a condição dela, né? Esse é o dado, e é um dado que se repete em muitos outros serviços de urgência de muitos outros municípios, né? Mas aqui tem esse dado e a gente precisa trabalhar com isso, né? As outras UPAs é similar, né? A Nova Hortolândia, nós temos um atendimento maior, 9.400 mais ou menos é a nossa média, né? Ali não está nem aparecendo o vermelho, né? Mas amarelo 1%, acho que talvez tenha algum problema no gráfico, né, Cidinha? Acho que tem melhor não trabalhar com essa informação, eu acredito que tenha vermelho na Nova Hortolândia, é a UPA, inclusive, que a gente está trabalhando para aumentar a complexidade dela. Muito provavelmente a gente vai trabalhar com médico emergencista na UPA, Nova Hortolândia, para a gente desafogar a urgência do hospital, né? Porque as nossas UPAs, elas precisam ser reforçadas para conseguir atender mais o paciente vermelho e amarelo, né? Para que não sobrecarregue tanto a urgência do hospital. Então, acho que na UPA Nova Hortolândia, eu estou pensando que tem um problema de informação aí. Mas é a UPA que mais faz atendimento dentre as três, né? E a UPA do Rosolém, da mesma forma, também não tem vermelho. Muito provavelmente, não tem ninguém do SAMU aqui, né? Muito provavelmente porque o SAMU não costuma levar para essas UPAs o paciente. E o paciente vermelho, numa cidade como a nossa, ele, muito certamente, ele é levado pelo SAMU, né? É muito difícil um paciente classificado com uma urgência como vermelha, que realmente está correndo risco de vida, que o familiar o leve. Pode acontecer, mas talvez seja por isso que não esteja aparecendo o vermelho, porque o SAMU prioriza os casos mais urgentes mesmo na urgência do hospital. Mas a UPA do Rosolém também tem perto de 8.000. Né? O Rosolém e o Amano em torno de 8.000 por mês, e a Nova Hortolândia em torno de 9.000 atendimentos por mês. Aqui mostra as internações. Está cansativo, gente? Tá, né? Aqui está, né, por especialidades, clínica médica, pediatria, ginecologia, né? Ginecologia, a internação são os partos, né? Então, uma média mensal, nós temos de 2.050 internações, né? É importante. A emergência, embora tenha ali um número 2, depois a gente olha o que é, Cidinha, a emergência não é internação. Então, nem a sala vermelha e nem a sala amarela são classificados como internação. Inclusive, a gente não recebe por internação. Eu não posso abrir, né, aquele documento chamado AIH. Então, ela não é considerada. Então, isso aqui são, efetivamente, aquelas pessoas, aqueles pacientes que ficaram internados no hospital. Tanto que a UPA não aparece aqui, porque a UPA não tem internação. Ainda que o paciente possa ficar lá 24 horas, muitas vezes, né, em observação, mas ele não é internado. Aqui são, então, os atendimentos do pronto-socorro, né, do hospital. Lá em cima, vamos pegar apenas a pizza, né, para mostrar a classificação de risco. Também, aquele que está meio laranja é o evasão. Cidinha, estou sentindo falta que não tem o vermelho aqui. Ah, é? Entendi.
Então, acho que tem um problema de informação e a gente está revisando tudo isso, gente. A gente estamos revisando, estamos discutindo, inclusive, com a equipe interna do hospital, a consolidação da informação mais qualificada, porque é com base na informação, inclusive, que a gente precisa tomar decisão. Então, aqui não mostra, não dá para a gente ver quantos a urgência do hospital, mas era importante. Final de semana, eu comentei, a gente estava com 13 pacientes na nossa sala vermelha, por exemplo, né? Então, são pacientes de risco alto, risco vermelho, que não está aparecendo aqui. Mas qual é o número de atendimentos que o pronto-socorro do hospital faz? Pronto-socorro pediátrico e adulto. Em torno de 11.200 atendimentos. Em abril foi esse dado, não tem média. Em abril foi 11 mil, em março foi 11 mil, em fevereiro baixou um pouquinho, 8.900, né, um mês de férias, mês mais curto. Então, esse é o número de atendimentos, mais ou menos, mensais que o pronto-socorro faz. Aqui a produção das unidades básicas de saúde, né, que são as 5 chamadas unidades básicas de saúde, elas totalizam em torno de 38, 39 mil atendimentos. Quando a gente fala de atendimentos, é consulta de profissional de nível superior. Então, é grandemente médico, ou consulta de enfermagem, ou consulta ou atendimento, né, de enfermagem, ou atendimento de nutricionista, um atendimento de psicólogo. Mas, grandemente, é atendimento médico, tá? Depois, nas unidades da saúde da família, que nós temos 29, hoje 28, porque tem um médico de uma equipe do Mais Médico que ele saiu e o Ministério ainda não repôs, né? Então, aqui mostra o número de consultas. Na média, foram 5.908 consultas por mês que as equipes médicas fizeram, né? Na saúde bucal também, a gente traz dados aqui. O número de pacientes em 2018, no primeiro quadrimestre, é de 16.717, mais de 30 mil procedimentos, dentes restaurados, mais de 5 mil, exodontias, 2 mil, e a primeira consulta, quase 2 mil. O que é a primeira consulta? É aquela primeira consulta que a gente passa no dentista para fazer uma avaliação e começar a programação do que você precisa fazer para restaurar a sua dentição, né? A gente também atende pacientes especiais e pacientes que têm alguma deficiência, algum transtorno, que precisa ter um ambiente específico para passar por um procedimento. Então, a gente faz isso no Mário Covas. Às vezes ele precisa ser sedado, às vezes ele precisa ser contido, né? Então, a gente atende isso no Mário Covas. Temos aqui, o gráfico de baixo é do nosso CEL, né? Que tem aí cirurgias também, exodontias, né? Produção normal de um CEL tipo 2. No CAPES, a mesma situação também, números, né, dados, quer dizer, mais de 2 mil atendimentos. Olhando algumas coisas para chamar a atenção de vocês, 590 audiometrias realizadas, né, que tem a ver com a nossa reabilitação. Ali embaixo tem os procedimentos realizados no CRF e no CIER. Né, em 2018, somaram 4.500 atendimentos realizados nesses 2 serviços de reabilitação. No CER, ali, voltando para o CAPES, ali em cima, é importante, queria só destacar, que a gente tem de mais 800 pacientes que passam em oficinas terapêuticas de forma regular. Né? O CAPES, ele não é um consultório de psiquiatria, ele não é um ambulatório de psiquiatria. Ele é um serviço que objetiva inserir aquele usuário que tem um transtorno, que muitas vezes também não será possível ele curar esse transtorno. Muitas vezes a pessoa vai conviver com esse transtorno mental que ela tem para o resto da vida, mas ela tem que ter um cuidado que mantenha esse transtorno de forma estabilizada. Então,
a terapia para ele, seja através de oficinas, seja através de atendimentos individualizados, é muito importante para ele se manter em equilíbrio. E o uso da medicação, evidentemente. Era isso que eu queria destacar, né? Nós temos o ANDA, que é o nosso ambulatório de DST-AIDS e todas as demais doenças sexualmente transmissíveis, e também da hepatite, relacionada ou não, né, com a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Nós realizamos 396 consultas no primeiro quadrimestre, sendo que consulta médica foi de 149. Né? Esse é um ambulatório que tem necessidade de ter outros profissionais além médico, por isso que nós temos 150 médicos, mas tem desde o serviço social, né, assistente social, como psicólogo, nutricionista, enfim, tantos outros profissionais que oferecem um cuidado para esse usuário. Nós temos o PADO, o Programa de Atendimento Domiciliar, que tem um atendimento nas casas das pessoas, para aqueles pacientes que têm graus diferenciados a sua doença, né, o seu agravo está num grau diferenciado, alguns estão acamados, outros eventualmente conseguem sair da cama, mas não conseguem se locomover para fora da casa, né, tem alguns, às vezes, inconscientes em casa, mas que precisam de uma assistência, que poderiam estar, muitas vezes, num hospital, mas que não estão, conseguem ser atendidos em casa. Então, é um programa extremamente importante também para a gente garantir que não esteja ocupando um leito de forma quase desnecessária, eu diria, porque não vai adiantar ele estar no hospital, e muitas vezes é melhor para ele estar em casa na companhia da sua família, né, convivendo com seus familiares. Então, nós temos no PADO, ali em cima, naquele gráfico lá, janeiro, fevereiro, né, nós temos em torno de 842 atendimentos realizados em março, mas mais de 1.000 procedimentos. Então, as pessoas fazem curativos em casa, fazem aplicação de medicamentos, às vezes antibióticos injetáveis, né? Fazem, enfim, às vezes as pessoas ficam com lesões de ficar no leito e precisam ser tratadas essas lesões, né? Aqui embaixo, o Centro Especializado da Saúde da Mulher, que também faz o atendimento àquelas gestantes que não conseguem ser cuidadas na atenção básica, que têm algum grau de risco na sua gestação, e também outros problemas relacionados à saúde da mulher, né? Então, num total de 380 consultas, basicamente aqui é de médico, ginecologista, né? Não, desculpa, 900 consultas médicas e mais 380 consultas de outros tipos de profissionais da saúde de nível superior. Já está terminando, gente. E aqui a especialidade no centro, na nossa clínica, né, no Centro de Especialidades Médicas, e daí lista todas as nossas especialidades que a gente tem ali e o número, a média de consultas que esses profissionais fazem, em torno de 5.276 consultas na média, né? Não está aqui, mas nas próximas a gente vai começar a trazer, não sei se está mais adiante, Cidinho, acho que não, né? Porque a gente divide o nosso atendimento especializado, a gente divide entre atendimento no município e atendimento fora do município, assim como é com as urgências também. E a gente não tem essa informação hoje trabalhada, mas a gente vai começar a produzir essa informação. Porque eu acho que é importante para a cidade, para a Câmara, para a sociedade conhecer quanto fica na cidade e quanto eu mando para fora, né? Quantas pessoas que acessam a minha urgência, eu dependo de transferência. Eu recebo no meu telefone, e é assim em qualquer lugar, né, cadê o secretário Sérgio? Tínhamos até um colega, essa semana, um colega de trabalho, que estava internado no nosso hospital, né, e a gente precisava transferi-lo. E a gente não conseguia transferir
na rapidez que a família, ou até mesmo que nós gostaríamos, né? Mas ele estava assistido no nosso hospital, na nossa urgência, esperando que o sistema de regulação do Estado nos liberasse a vaga. Essa é uma discussão importante e todo mundo tem que compreender como isso funciona, né? A mesma coisa na especialidade também. Nós temos uma capacidade aqui no município, mas a gente depende e muito do atendimento especializado da região, seja para, muitas vezes, consultas, seja para exames, seja para procedimentos. E aí é sempre uma relação pactuada, discutida, mas nunca tem na hora que a gente gostaria, evidente, e nem muitas vezes na quantidade que a gente requer, né? Aqui na vigilância, a cobertura vacinal, a gente ainda está com a vacinação da febre amarela, acredito que a gente, febre amarela também, mas primeiro, da gripe, do influenza, a gente está com cobertura em torno de 60%, 61%. Precisa passar a lista de presença, gente. Já está passando? Quem está com a lista de presença? Por favor, vai passando para as pessoas. Ah, já passou? Ah, tem gente aqui que não assinou, Cidinha, por isso, então. Alguma outra informação, vereador? Não? Tá. Então, a influenza, nós estamos com 60%, 62% de cobertura, é isso, Estivale, né? Sendo que a gente está com mais cobertura no idoso, profissionais de saúde, mas crianças está baixa a cobertura. E nós já tivemos identificado o vírus agora em abril, né, aqui na nossa cidade. Foram 2 crianças que foram internadas e a gente identificou que era o vírus da influenza. Então, é muito importante a gente divulgar que os pais, enfim, levem as suas crianças para a vacinação. É uma vacina segura, não é o tal vírus vivo, né? Então não tem que ter risco, tem que levar a criança para vacinar, e seria muito importante que fizesse isso antes da chegada do inverno, né? E nós ainda estamos com a vacina. Eu que volto aqui. A febre amarela. A Hortolândia é considerada uma cidade de risco ampliado. Então, toda vez que a pessoa vai até uma unidade de saúde, a gente pergunta como ela está com a vacina da febre amarela. E a gente oferece, né? Então, aqui mostra que a gente tem uma cobertura de 51% da nossa população que está coberta com a vacina da febre amarela, né? De janeiro a abril. Depois tem as demais vacinas e tal. Eu aproveito para dizer o seguinte: toda a vacinação, todas as vacinas, todos os imunobiológicos, eles são distribuídos pelo Ministério da Saúde. Então, ele é produzido exclusivamente sob demanda do Ministério da Saúde, que distribui para os estados distribuem para os municípios. Quando falta vacina, a gente pode ligar, reclamar, pedir, mas a gente pode fazer isso, né? Eu não posso comprar, não posso ir buscar, né? Então, tem hoje, em alguns momentos, tem uma falta de vacina mesmo, né? Mas ninguém fica sem. Isso é importante também. O Brasil tem um dos sistemas de imunização mais eficientes do mundo. Nenhuma mãe, nenhum pai vai ficar sem a sua pentavalente, sua tetravalente, a vacina do sarampo. Ninguém vai ficar, né? Às vezes ela vai, não tem no dia, não tem naquela semana. Mas assim que chegar, a gente vai começar a fazer contato com essa mãe, com esse pai, para ele voltar a trazer seu filho para vacinar a criança, tá? Hoje, o pai e a mãe fica indo na unidade de saúde, vendo se já chegou, né? Então, mas é comum, sempre tem alguma vacina faltando, até porque são várias, né? São muitas. E a questão da produção da vacina, assim como alguns outros imunobiológicos, tem também, às vezes, um certo problemas mundiais, seja de importação, seja, inclusive, dos insumos básicos com que é produzida as vacinas. Aqui nas arboviroses, a gente também está sob controle, né? A gente teve no primeiro semestre casos notificados do chikungunya 13, da dengue 225, né? E do Zika, teve duas Zicas, Ivan? Só notificados, não confirmados ainda, tá?
Ali traz os números da nossa vigilância sanitária, né, que são as licenças emitidas, foram 219 laudos, coletas de águas realizadas para fazer a análise da qualidade dessa água, denúncias, enfim, toda a produção mesmo, o que faz a nossa vigilância sanitária diariamente, né? Aqui na unidade de controle de zoonoses, as rotinas de passar casa a casa, para fazer o bloqueio, né, para fazer a visita em relação à dengue, principalmente, nebulização, bloqueio quando identifica criadouro, fazer os mutirões também, né? Eu não gosto do arrastão, viu, o nome? Vamos mudar esse nome, né? Esforço concentrado, força-tarefa, né? E também visitação a pontos estratégicos, né, que a gente tem na cidade, alguns pontos estratégicos, porque mutirão lembra sempre outra coisa, né? Arrastão, aliás. Né? Arrastão não lembra outra coisa? Melhor mutirão, ó. Mutirão é melhor. Pontos estratégicos. Nós temos pontos estratégicos no município que a gente monitora, porque são pontos, eventualmente, que circula muita população ou que tem potencial para ser um criadouro, né? Então, a gente monitora e a vigilância também trabalha nisso. Vocês viram, aqui até abril, já fechado, né? As nossas consultas externas, provavelmente elas aparecem aqui nesse aspecto da regulação. Nesse primeiro quadrinho aqui, consultas e cirurgias que foram para fora do município. Então, nós tivemos uma entrada, uma solicitação de 1.854 consultas ou cirurgias, mas a gente conseguiu mandar para fora 1.118. Não quer dizer que sejam as mesmas pessoas. Aqui são números, né? Ou seja, enquanto que eu tenho uma demanda de 1.800, eu consegui limpar minha fila com 1.100. Né? Essas 1.800 estão engrossando, né, a demanda das outras. Então, eu nunca tenho uma situação de que eu recebo 100 casos novos e eu consigo resolver 100 casos novos. Né? A mesma coisa de exames, lá do outro lado, quer dizer, uma solicitação de mais 3.000 exames, e a gente conseguiu produzir 1.400 exames. Sempre aqueles que vão para fora do município, tá? E dos exames laboratoriais, aqui, a gente tem uma produção no trimestre de mais de 123.000 exames de análises clínicas. Né? A gente está discutindo, né, Cidinha, que é do planejamento, e Vanessa, a gente vai sempre refinando a forma de mostrar esses dados para que a informação... Eu sempre acho importante, já posso dizer, que essa apresentação não é uma prestação... O nome é ruim, prestação de contas, né? Mas é para a gente abrir os dados mesmo, ter transparência, mostrar o que a gente está fazendo e discutir os problemas, né, que a gente tem. Ninguém quer esconder o problema, não, né? Até porque muitas vezes o problema é estrutural mesmo do sistema de saúde, né? Gente, é isso. Muito obrigada. Espero não ter sido tão cansativo e, mais uma vez, obrigada a todos vocês que estiveram aqui prestigiando este momento. Então, eu queria agradecer a secretária. Caso o pessoal queira fazer perguntas. Sim, ficamos aqui. Dar as boas-vindas para ti. Eu também fui diretor de cultura, e não sou músico, não sou pintor, então não vejo razão nenhuma de não ser médico ou ser secretário de saúde. Contigo, demonstrou muita vontade, muito desejo, e pode ter certeza, terá o apoio dessa Câmara, dessa casa, em tudo que for fazer, tudo que tiver necessidade de passar por aqui. Eu fui agente de controle da dengue, hoje eu coordeno uma pastoral que é a pastoral da criança, então trabalho essa questão dos 1000 dias que você disse, e também coordenei uma pastoral que é a pastoral de sobriedade, que é a questão da dependência química. E até sugeri que a gente pudesse fazer essa relação com a comunidade, que eu imagino que você possa fazer. Eu notei algumas coisas aqui, depois queria franquear para quem está aí, queria agradecer aqui a presença do vereador Clodoaldo, que está presente por aqui, que também é da comissão, aquele e a Márcia que são funcionários aqui, Luiz, e... Coloquei algumas questões aqui, e evidentemente você acabou de chegar, dá muitas boas-vindas,
secretária, mas eu não sei, talvez aqui não ocorra, mas eu vejo o problema da concorrência entre a rede básica e o hospital. Acho que aqui em Hortolândia não ocorre, mas se ocorrer isso, é um problema. A outra que o pessoal reclama muito é a questão das especialidades, né? Lógico que a gente depende muito do dia e das regionais, não tenho dúvida disso. O agendamento também, as pessoas reclamam demais, assim, tem que chegar muito cedo, 5 horas da manhã, com medo de perder consulta, vaga, essas coisas todas. Algumas unidades aqui são da reforma, que com certeza você vai estar tocando. Eu acho que basicamente isso, e pode contar com a casa, se quiser falar, e depois abrir para nosso vice-prefeito, secretário Regis, Amida, os vereadores, doutor Geraldo, estou vendo aqui, o Steve, também a todos vocês. Obrigada, vereador. Bom, começando pela questão, então, do agendamento. A gente está revendo a nossa sistemática de agendamento. É difícil no sistema de saúde, às vezes, mudar isso. Tem uma cultura muito antiga, desde lá tempo do INAMPS, que as pessoas tinham que madrugar para ir lá e pegar a ficha para garantir o atendimento. Para 2 motivos: para garantir o atendimento que vai fazer naquele dia e para fazer uma agenda, né, para marcar uma consulta de especialidade ou uma consulta de retorno, alguma coisa assim. Então, nós estamos discutindo isso, a gente vai mudar. De qualquer forma, eu já queria dizer o seguinte: o agendamento ele já é feito de hora em hora. Então, se eu tenho uma consulta às 9, eu não preciso chegar às 7 horas da manhã. Eu posso chegar 15 para as 9 e às 9 horas eles vão começar a chamar aquelas pessoas das 9. Normalmente, na atenção básica, são 4 pessoas por hora, né? Mas isso é um processo de informação para a população. E tem a questão do agendamento de consulta especializada, que aí as pessoas fazem isso das 5 horas da manhã, né, vereador? Para ir lá pegar senha, porque como a gente tem um número de consultas definidas, as pessoas disputam aquela consulta. Nós também vamos melhorar isso, porque a consulta também ela tem que ser uma consulta mais refinada. Vou dar um exemplo, e aí vocês nunca vão me ouvir mascarar informação, nunca. Por exemplo, nós temos consultas de cardiologia que a gente tem... Vou chutar aqui, tá? Não tenho esses números de cabeça. Tem 200 consultas de cardiologia que a gente consegue fazer por mês. 200. E essa consulta, quando ela é especializada, eu tenho consulta de retorno e consulta nova. Então, a gente faz uma média. Porque não adianta eu ir uma vez no cardiologista, às vezes eu tenho que retornar. Ou não adianta ir uma vez no pneumologista, eu tenho que retornar algumas vezes. Então, a gente sempre negocia X consultas de retorno e X consultas novas. Então, vamos supor que eu tenha 200 consultas novas. Essas 200 consultas novas, elas estão distribuídas nas nossas unidades básicas de saúde, e a unidade básica de saúde que agenda. Então, a unidade básica de saúde, ela sabe que ela tem lá, ela tem que saber... Ela tem que conhecer, a unidade básica de saúde tem que conhecer a sua população, senão não vai funcionar. Então, ela tem que saber que entre a população cadastrada, referenciada dela, ela tem 2.000 pessoas que são hipertensos. E essas 2.000 pessoas precisam, eventualmente, passar numa consulta de cardiologista. Como que ela vai agendar esses pacientes dentro da cota de consulta de cardiologia que ela tem? Priorizando qual é o meu paciente mais grave, qual é aquele que precisa voltar uma vez por ano no cardiologista e qual, eventualmente, precisa, porque ele agravou, teve um problema, um episódio e precisa. Então, isso se chama gestão clínica, gestão do cuidado. Então, a unidade de saúde precisa fazer isso. Porque, se ela não fizer isso, ela vai trabalhar como se fosse um consultório privado. Não é isso, Rodrigo? Não é isso, Fátima? É isso. Só que o sistema de saúde não tem nenhuma condição de trabalhar como um consultório privado, que o médico abre a sua agenda e quem pagar ele atende. Nós não temos condições de trabalhar assim. Porque nós sempre vamos atender, sempre vamos ter uma demanda muito maior do que a nossa capacidade, e porque nós não atendemos para quem paga, mas a gente atende para quem tem mais necessidade, para quem tem prioridade. A gente atende também quem tem a unha encravada.
Mas entre quem tem a unha encravada, por mais dolorida que ela esteja, e quem eventualmente está sofrendo, está na iminência de ter um infarto, eu preciso priorizar. Então, esse é um trabalho que é um trabalho mais fino, que precisa articular com toda a equipe, do gerente ao médico, a equipe de enfermagem. Esse é um trabalho fino e é esse trabalho, vereador, que eu quero fazer aqui. Porque senão a gente abre porta, como eu digo, mas não resolve os problemas da população. Abre porta e as pessoas vão entrando, vão sendo atendidas, vão embora e vão aqui. Eu tenho um encaminhamento na minha mão, eu bato na porta do vereador reclamando porque eu não sou atendida, porque alguém disse que eu tenho que fazer uma endoscopia, eu não sei muito bem porquê, né? É isso que a gente vive normalmente no sistema de saúde, que não tem claramente uma diretriz e que não faz a gestão do paciente, a gestão do cuidado. Então, a estratégia da saúde da família e a unidade básica de saúde, ela está distribuída no território para poder conhecer a população e dizer quem são as minhas gestantes, quantas crianças eu tenho no meu território, quanto idoso eu tenho no meu território e quanto idoso eu tenho que tem sofrimento psíquico, quanto idoso que eu tenho que está acamado. Ou a gente sabe quem é a nossa população, ou a gente não consegue organizar o cuidado. E isso se reflete na especialidade, se reflete depois lá na urgência e emergência. Por isso que eu insisto muito, né, que é a atenção básica quem organiza toda a nossa linha de cuidado depois. Falei, então, do agendamento que a gente vai melhorar. Esqueci. Então, o que o pessoal reclama também, às vezes, é falta de informação. Está lá desesperado, quer ter informações de um paciente, e aí você não chega em informações. Nós vamos promover, eu penso, grandes mudanças no funcionamento do hospital e da nossa rede de urgência. Assim como eu espero muito, e quando eu digo isso, não é, deixa eu fazer um parênteses aqui, não é a secretária de saúde que vai fazer isso. A gente vai ter que construir isso em equipe. Toda a equipe da Secretaria de Saúde, todos os trabalhadores da Secretaria de Saúde precisam estar imbuídos, precisam estar envolvidos e motivados para a gente fazer essas mudanças. A secretária de Saúde é só aquela pessoa que tem que coordenar, estimular e colocar recursos à disposição das equipes para eles fazerem o seu trabalho. Mas o resultado que a gente vai conseguir daqui a 6 meses, 1 ano, daqui a 2 anos, será o resultado que o conjunto dos trabalhadores da equipe terá produzido. Então, assim como na atenção básica, a gente está discutindo várias mudanças na organização do hospital e do nosso atendimento de urgência. E uma das coisas que eu já percebi que a gente tem que melhorar é a criação de um serviço de orientação ao usuário, de informação ao usuário. Eu costumo dizer, vereador, que 50% da reclamação, e no hospital e na urgência isso é ainda maior, embora serve também para atenção básica, para especialidade, para qualquer outro serviço, é a comunicação entre o profissional de saúde, o trabalhador de saúde, e o usuário ou a família. Muitas vezes, o profissional, o trabalhador, usa uma linguagem que a família não compreende, que o usuário não compreende, porque ele usa uma linguagem técnica, muitas vezes, né? E aí a família sai achando que não foi bem atendida, acreditando que ninguém está cuidando do familiar dela, e sai a procurar, enfim, quem ela entender que pode ajudar ela, né? Então, a comunicação entre o trabalhador da saúde e o usuário é fundamental para a gente acolher e acalmar. É natural que a família, por exemplo, se angustie e que não entenda o que está acontecendo. Acho que há 1 semana atrás, eu gosto sempre de usar esses exemplos porque eles são muito esclarecedores. Há 1 semana atrás, a gente tinha o caso de um bebê de 2 meses que acessou a nossa urgência. Ele foi para a urgência do hospital. Vereador, eu não estou exagerando se eu disser que pelo menos 20 pessoas ligaram, acreditando, essas pessoas acreditavam que a ligação delas poderia resolver alguma coisa em relação àquela criança. Ela foi acolhida, foi atendida, estava na nossa urgência. Casualmente, eu estava no hospital para uma outra discussão com a equipe da direção do hospital.
e soube que estava lá. Inclusive, o coordenador da urgência, da cirurgia, ia chegar para essa mesma conversa e ele não pôde vir porque ele estava atendendo essa criança, né? Tinha uma equipe médica cuidando dessa criança, né? Tinha um cirurgião neonato, estava no hospital cuidando dela. Ela estava entubada e a mãe dizia assim, não funciona o respirador. A mãe acreditava no seu sofrimento, né? Ela dizia isso, e ela disse para vários, não funciona o respirador. Se o respirador não funcionasse, a criança tinha ido a óbito. O respirador estava funcionando, ela estava entubada, ela estava assistida. Para a gente conseguir transferir, foi preciso que a Central de Regulação do Estado decretasse vaga zero, porque o hospital não queria receber. Vaga zero é um conceito que não importa se você quer ou não quer receber, você vai receber. É uma imposição que o gestor do sistema de saúde, se eu tiver 2 hospitais aqui e eu fizer a regulação, eu, gestora municipal, não importa que o hospital não queira receber, ele vai receber. Se eu fizer vaga zero. É um conceito muito, muito forte na saúde, né? E ele só estabeleceu vaga zero, foi assim que a gente conseguiu transferir. Mas o desespero da mãe, por algum motivo que não se sentiu acolhida, né? Ou a equipe do hospital priorizou o atendimento da criança e ninguém assistiu a mãe, né? No seu sofrimento, e aí a mãe, enfim, a família, né? Mas olha, eu acho que 20 pessoas ligaram, né? Achando que, enfim, acreditando realmente que eles poderiam resolver. E claro, gente, que tem uma outra coisa que vocês precisam saber. Vereador, o profissional que trabalha na urgência, médico, enfermeiro, ele é um profissional formado de uma forma rigorosa. Então, ele sabe quando é uma urgência. Ele sabe disso e ele tem dentro de si um compromisso muito grande com a questão da vida. É muito mais frequente a gente correr risco de uma pessoa que não é uma urgência, não ser bem atendida, ficar esperando, né, do que efetivamente quando é uma urgência. Quando é uma urgência, a equipe de saúde sabe e ela não pestaneja. Agora, às vezes, quando eu estou com uma dor de cabeça, eu vim aqui. Dependendo do dia, o médico vai deixar esperar, né? É verdade, estou abrindo o jogo com vocês. Agora, quando é urgência, gente, vocês podem ter certeza que a equipe vai se mobilizar. E é só vocês, se vocês pudessem ficar na frente, assistindo uma sala de urgência, vocês iam verificar isso. Que não importa a condição lotada, os profissionais estão ali fazendo o seu trabalho. Porque ele é formado, ele tem esse valor construído dentro dele, senão ele não pode estar aí. Né? Então, tem uma questão do trabalho, de ganhar a vida, mas tem um outro valor que é construído no processo de formação. Se você escolher ir na urgência, ele sabe que o papel dele vai garantir, muitas e muitas vezes, a condição de vida daquela pessoa. Agora, se não é uma urgência, ele pode até dizer, pô, não é aqui que ela tem que estar, né? Uma dor de cabeça, não sei o quê, né? Então, nós vamos promover essas mudanças no hospital, tanto para ter mais comunicado, como também, e eu queria aproveitar e falar, nós estamos ainda discutindo dentro do governo algumas mudanças no hospital, inclusive com investimentos financeiros importantes. Na reforma, eu acredito que a gente tem que ampliar o nosso hospital. Não é possível a gente ter um hospital de 62 leitos numa cidade de 220 mil habitantes. Nós temos que ter um hospital de 120, 130 leitos. Nós temos que ter UTI no hospital. A gente não tem UTI. Então, é mentira quem diz que fechou a UTI. Não fechou a UTI porque UTI não existe. Sempre existiu e continua existindo sala amarela e sala vermelha. Continua existindo. Mas nós precisamos ter leitos de UTI onde o paciente pode sair da sala vermelha e ficar internado numa UTI. Hoje, o paciente, por exemplo, que passou por um infarto, ele foi trombolizado, né, ele recebeu aquela medicação para abrir, né, as veias para poder voltar à circulação, mas ele precisa passar ou por um cateterismo, ou ele precisa ficar internado numa UTI. A gente depende de transferência desse paciente. Não consigo mantê-lo no hospital. Porque ele
tem um limite de tempo para ficar na sala vermelha. E hoje a gente não tem condição de segurar esse paciente e depende que esse paciente vá para fora. Então, nós temos que ter UTI no nosso hospital. Né? Então, são coisas que a gente está discutindo e assim que tiver esse projeto finalizado, desenhado, a gente vai apresentar com certeza para a sociedade e para a Câmara de Vereadores. Obrigado, secretária. Alguém da plateia quer fazer alguma pergunta? Vereador Clodoaldo quer fazer uma pergunta ali. Só um minutinho, vereador. Quero agradecer a companheira Sandra Mara aqui. Vereador. Boa tarde a todos. Parabéns, secretária, pela apresentação. Gostaria de perguntar em relação à PGP, né, se ela continuará na cidade ou não. Doutor Geraldo, nosso diretor do PAT, só um minutinho. Boa tarde, dona Odete. Meu nome é Geraldo. A senhora esclareceu ali no orçamento, na questão dos medicamentos, que houve um empenho de 2.047 e o pagamento em torno de 140 mil. E que isso não significava que houve uma compra menos de medicamento, não é isso? Queria saber se a senhora pode explicar um pouco mais, porque geralmente a gente ouve também comentários de muitas reclamações com a ausência de medicamentos nas farmácias. Se tem alguma estatística de quantidade de compras desses medicamentos por unidades. Secretária, ontem à noite eu estava no Mário Covas e na sala vermelha específica, a curto prazo, a gente tem alguma proposta de melhoria, né? A senhora comentou em relação às mudanças estruturais que podem acontecer no futuro, mas assim, a curto prazo, né? A gente tem alguma coisa que pode ser feita? Bom, primeiro, então, sobre a PGP. A PGP é uma organização social enfim, a gente não precisa nem saber o nome dela. Eu gostaria, inclusive, que a gente nem soubesse o nome dela, porque ou ela ou uma outra organização social para mim, é indiferente quem será. Nós temos hoje um contrato com essa instituição que termina no dia 30 de agosto. A gente está fazendo já um novo chamamento, que é o nome que se dá a isso, para contratar uma outra instituição, né? Ou que pode ser a mesma, que ela vai disputar e ela pode ganhar. Então, eu não consigo responder para você se a PGP continua ou virá outra, porque isso é um processo público de chamamento que terá critérios e condições e as empresas, as instituições credenciadas no município como organizações sociais poderão disputar e ganhar. Né? Não é uma licitação, tá? É um chamamento, porque não é a 866 que rege o contrato de gestão, é uma legislação específica. Mas o mais importante para mim, nesse processo, e eu tenho falado já internamente sobre isso, primeiro que eu sou favorável, nas condições atuais, que os municípios, o Estado, enfim, a saúde, trabalhe nessa modalidade de contrato de gestão. Eu sou favorável a isso. Porque hoje de manhã, né, vice-prefeito, a gente estava numa reunião, por exemplo, com o prefeito, discutindo... a gente tem um decreto de emergência na cidade, tem um comitê de crise, e a gente estava discutindo e dizendo, o prefeito dizia isso, né? O município é um prestador de serviço. Nós prestamos serviço. Com a Constituição de 88, o município se tornou um grande prestador de serviço. Na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, do meio ambiente, em várias áreas ele presta serviço à população. Se ele para... quem sofre é a população. Então, só que foi criado isso, foi descentralizado muita coisa para os municípios, mas a legislação que continuou pautando, guiando, controlando as ações da administração direta é a mesma legislação lá de trás. Né? Então, o contrato de gestão, que não é uma coisa nova no Brasil, a lei é de 2013, eu acho, ela já é usada em muitos e muitos municípios e estados.
Por que ela é usada? Por que ela foi criada? Ela foi criada como um mecanismo de você poder gerir o serviço de saúde com uma flexibilidade que a administração pública não dá. Exemplo, um município como o nosso não precisa ter mais do que 1 ou 2 psiquiatras infantil. Não precisa ter. E aí o psiquiatra infantil sofre um acidente. Né? Sofreu um acidente mesmo, uma coisa da vida. Ele se afasta. Como que na administração direta eu contrato um psiquiatra infantil para o outro dia, para a semana seguinte, para voltar a atender a nossa população? Concurso em aberto, não sei o quê. Impossível. E eu dei um exemplo de médico de propósito. Hoje, cada vez mais, os médicos fazem uma opção por serem contratados como pessoa jurídica. Poucos médicos querem ainda fazer opção de ser servidor público, né? Só depois que eles já atingem uma certa idade e querem estabilidade. Quando o médico se forma, ele quer dar plantão, quer trabalhar aqui, lá, não sei aonde, né? Para recuperar, muitas vezes, o que ele pagou na faculdade. Né? Então, tem N problemas que, às vezes, não é tão visível para a sociedade, que limita muito a atuação do poder público como administração direta. E a questão de pessoal é, para mim, o mais difícil de a gente gerir. Por conta dessa limitação. Para eu contratar, eu preciso aprovar, muitas vezes, na Câmara, ter vaga. Aí entra a lei de responsabilidade fiscal, que é um outro problema. O município se tornou um prestador de serviço, teve que crescer muito, principalmente na área de saúde e educação, e eu falei antes que é com gente que a gente faz esse serviço, mas eu estou limitada na lei de responsabilidade fiscal a 50%, é isso? Né? Então, você não tem mais como contratar gente, porque você... Né? Então, o que você faz? Cruza os braços? Então, o contrato de gestão, que foi criado por uma lei específica, ele veio para responder essa demanda. Então, ele é um contrato de parceria, ele não é um contrato administrativo que eu terceirizei o hospital. Nós não terceirizamos o hospital, nem UPA, nem SAMU, e nunca vamos fazer isso. O serviço continua sendo nosso. Continua sendo nosso. Nós definimos como hospital, como as UPAs, como o SAMU vai funcionar. Nós é que vamos definir se o hospital vai ter ou não vai ter UTI. Nós é que definimos a quantidade, o leito, o que ele vai atender lá. Então, a gestão continua sendo nossa. A relação entre o público e o privado é uma parceria, porque eu me utilizo da instituição de direito privado para poder gerir o hospital de uma forma mais rápida, mais flexível. Então, eu transfiro dinheiro para essa instituição, ela contrata, ela compra, ela paga. Mas essa transferência de valores é um valor definido em conjunto. Não é ela que me diz, não, eu assumo o seu hospital por 5 milhões. Não existe isso, gente. Não existe isso. Quanto custa o hospital, nós podemos levantar quanto custa o hospital. Quantos médicos tem que dar por plantão, por especialidade? Qual é a média que se paga de plantão na região? Quantos enfermeiros tem que ter, recepcionista, isso, aquilo, equipamento? E eu sei, o prefeito me disse, na minha primeira conversa com ele, melhorou muito o funcionamento do hospital em relação ao que era. É claro que tem muitos problemas ainda, mas eu tenho certeza que melhorou muito. E também a minha experiência me diz assim, que quando a gente melhora, a gente quer mais. Jamais, eu não tenho expectativa de ouvir de algum munícipe, de algum usuário, nossa, está 100%, não precisa fazer mais nada. Isso não existe em saúde. Então, já melhorou, mas nós ainda temos muitos e muitos problemas lá dentro. Tem problemas estruturais de espaço físico. Né? Nós poderíamos investir mais, por exemplo, para que a gente tenha uma ambiência mais agradável. Né? Vou dar um exemplo. Todo funcionário andar de jaleco, que é uma coisa que me incomoda. Todo funcionário que trabalha na saúde tem que andar de jaleco. Ele tem que se identificar do que ele é um trabalhador do hospital, um trabalhador da UPA. Mas isso não acontece. Não acontece por 2 motivos. Um, porque nós não temos dinheiro para comprar e fornecer para todo mundo. Mas, por outro lado, também não há uma cobrança para o profissional de nível superior, pelo menos, trazer o seu jaleco.
Então, nós já estamos discutindo isso também. Então, uma coisa básica, do jaleco, mas tem outras questões. Agora, não falta medicamento, não falta materiais essenciais, não falta equipe, equipe é completa, né? Acho que a equipe tem qualidade, né? Já vivi... eu fiquei 2 horas na frente da urgência, um dia lá. Fiquei assistindo o funcionamento, a chegada, a saída. 2 horas, parada ali na urgência. Eu acho que é um hospital que faz grandes coisas, apesar da sua imensa limitação. Eu estou dizendo isso com o olhar de quem já viu muita coisa, né? É claro que, eventualmente, uma pessoa que vê uma pessoa sendo cuidada na maca do SAMU vai achar que né, que imagina, olha, não tem condições, não, ela está sendo bem cuidada ali, não tem problema, por sinal sabe o que está fazendo, mas ela está sendo cuidada ali na maca do SAMU, né? Então, tem olhares e olhares, né? Você me perguntou disso, da PGP, eu já falei do hospital, você me perguntou... Sala vermelha. Da sala vermelha. Olha, o que a gente já fez ali na sala vermelha e na sala amarela? Que foi, quando eu cheguei na cidade, estava acontecendo aquela confusão da sala amarela, fechou a UTI e tal. O hospital tinha a sala vermelha aqui onde eu estou, e a sala amarela, que é uma sala que se recomenda que ela seja contígua à sala vermelha, lá no meio do hospital, lá onde está o rapaz do vídeo lá. Pelo menos isso, pelo menos, ou até mais distante. Então, isso significava que a equipe precisava ficar saindo da sala amarela, indo para lá, voltando, e um transtorno passando por dentro do hospital, que já é um labirinto. Na avaliação da direção do hospital, eles trocaram, aquela sala transformaram em leito de internação e precisavam encontrar um espaço para acomodar a sala amarela. Eu estava chegando na cidade e estava no meio dessa confusão. Acho que foi na primeira semana, não sei se o Rodrigo estava junto. A gente foi lá, visitando, a gente identificou já uma outra sala, ao lado da sala amarela, que eles já reformaram, botaram bicos de oxigênio, alugaram macas, equipamentos, e já transformou em sala amarela, de novo. Então, na verdade, a gente ampliou leitos. A gente ganhou 4 leitos lá dentro de internação e outros 3 leitos aqui na sala amarela. Então, nós temos hoje 8 leitos na sala vermelha e 3 leitos na sala amarela. O que mais eles estão fazendo é melhorando a ambiência, né? Trocaram as macas por camas, para ser mais confortável, botaram cortinas para dar mais privacidade entre um paciente e outro. Como é que é o seu nome? Clodoaldo. Agora, tem uma coisa importante para vocês saberem, porque eu estou aqui num grupo seleto e vou falar isso. Toda sala de emergência, ela é uma sala desagradável para um olhar não clínico. Ela é uma sala desagradável, inclusive a gente nem recomenda que o familiar acesse esse ambiente. Pode ser do Einstein, do Hospital Einstein, ou do hospital público do interior, sei lá, né? Não quero citar nenhum estado, aqui do Amazonas, talvez, sabe? Sempre vai ser um local não agradável aos olhos. Tá? Por quê? Porque, inclusive, e é para olhar não clínico só, porque esse espaço é o lugar onde as pessoas que estão com risco de vida, é o melhor lugar para as pessoas estarem. O médico está 24 horas aí, é um lugar onde o médico não sai, onde tem uma equipe de enfermagem, muitas vezes tem fisioterapeuta por conta da respiração, né? O paciente está entubado. Então, é um lugar que tem um cuidado intensivo, e são pacientes, na sua grande maioria, numa situação grave, né? E outra característica dessas salas, elas precisam ter aquilo que se chama de plasticidade. Ela tem 8 leitos, tem que ter espaço para caber 10. É isso, gente. Por quê? O mais importante é não fechar. Nunca eu vou defender fechar a sala vermelha, o atendimento. Nunca. Né? E acho que nenhum gestor ou diretor do hospital
tem que mover mundos e fundos para fazer isso. Eu vou pedir ajuda para... Né? Nunca. Então, a gente não pode deixar de atender. Né? Então, o atendimento na maca do SAMU aconteceu isso. A sala não cabia mais ninguém, tinha que remanejar um paciente, mas o paciente ficou ali com o SAMU estacionado e a equipe foi lá e atendeu. Eu sinto orgulho disso. Né? As pessoas não conseguem compreender, mas eu sinto orgulho porque o mais importante é que essas pessoas foram atendidas e foram salvas. Então, a sala vermelha é aquilo que a gente chama de sala de choque, de unidade de decisão clínica. É uma sala sempre muito intensa mesmo. Né? Mas assim que o paciente já apresenta uma melhora, ele já passa para a sala amarela ou ele vai até para um leito. Por que ele fica mais tempo do que ele deveria ali? Porque a urgência está estrangulada entre 2 setores. A retaguarda clínica, leito de UTI, leito cirúrgico, leito de internação, para fora ou para dentro do município, a gente não tem. Ou porque o atendimento, o cuidado que eu devia fazer aqui para impedir, eventualmente, que a pessoa chegue na urgência, não acontece. Ou acontece com falhas. Então, por isso que a gente tem que organizar embaixo, digamos assim, ou antes da urgência, né, ter um cuidado que evite que as pessoas adoeçam, com tanta frequência, para aquilo que é possível, nem tudo é possível, e eu ter retaguarda clínica. Senão, não adianta eu ficar abrindo porta de urgência. Já me delonguei demais. Medicamentos. Foi excelente a sua pergunta. Entender medicamentos é o seguinte. O município tem uma responsabilidade com o medicamento, que é o fornecimento do medicamento dentro dos seus serviços. Então, hospital, UPA, qualquer procedimento que a pessoa vai fazer, ele tem que garantir o medicamento para aquele momento. E tem a dispensação do medicamento, que é feita na relação básica de medicamentos, pactuada entre Ministério da Saúde, Estado e município. Essa é a responsabilidade do município, e esses medicamentos não estão faltando. Pelo contrário. Essa condição de R$2 milhões de empenho e não pago foi porque nós empenhamos, nós contratamos, mas a gente vai dizendo para o fornecedor, vai entregando aos poucos, à medida que eu preciso. Então, a gente compra por ata de registro de preço, faz o empenho, mas combina com o fornecedor a entrega parcelada de acordo com que eu tenho a necessidade. O que gera confusão de entendimento para a população? São outros 2 tipos de medicamentos. A farmácia do alto custo. Tem até ainda um nome muito antigo, não é mais esse nome. A farmácia do alto custo é uma responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde do Estado. É dela a responsabilidade. Quem que fornece... E aí eu já trabalhei com isso no Ministério da Saúde, inclusive. Olha que ironia, né? Quem fornece esse medicamento? O Ministério da Saúde. Seja entregando o medicamento, seja entregando dinheiro para o Estado comprar esse medicamento. Que são medicamentos, o nome alto custo é antigo, hoje o nome é medicamentos especializados. Tudo aquilo que não está aqui na atenção básica, está lá. E aí não é o município que tem que comprar. Isso está pactuado, negociado entre os 3 entes. Porque eu não recebo dinheiro para isso, quem recebe é o Estado. Aqui na região de Campinas, foi feita uma negociação, algum tempo atrás, que o Estado repassou para o município a administração da farmácia de alto custo. Na região do ABC, por exemplo, onde eu era secretária, eles viviam insistindo com isso e os gestores municipais não aceitavam. Não é obrigatório a gente ter. Mas esse foi feita a negociação e eles entregaram. O que acontece com isso? A população vai na farmácia buscar um medicamento. Se está em falta, ela não quer saber, e eu também não ia querer saber se é do Ministério do Estado, não quero saber, é quem está na minha frente. E é um funcionário do município que está aqui, é no município que essa farmácia está. Então, para a população, às vezes, ela tem dificuldade de entender essa complexidade toda. Para ela, está faltando medicamento ali, mas não é uma atribuição do município. Uma outra questão que eu já percebi que também gera desinformação é a questão dos medicamentos judiciais. Então, nós temos medicamentos judiciais que o Poder Judicial determinou que o município tem que entregar,
E tem também decisões judiciais que é o Estado que tem que entregar. Recentemente, foi quando isso se tinha agora, este ano, a Secretaria de Estado, porque ficou sem farmacêutico, ela repassou para os municípios o atendimento dos medicamentos judiciais do Estado. Campinas não aceitou. Os municípios menores da região aceitaram. Então, também passou a fazer a entrega do medicamento judicial do Estado aqui. Eu fui visitar a farmácia e a Karina, a farmacêutica que estava lá, me disse assim, e sabe que depois que veio para cá começou a faltar? Frase da Karina, farmacêutica. Muitos dizem, e sabe, secretária, que depois que veio para cá começou a faltar? Enfim, não vou ficar discutindo com a população a organização do sistema de saúde, não se trata disso, né? Mas entende, vereador, que eu não posso, o município não vai poder assumir a responsabilidade que é do Ministério, que é do Estado. Porque se a gente já gasta 29%, não vai, a gente vai parar, o município vai fazer saúde. Agora, a gente tem que cobrar deles isso, né? Mas é uma situação que veio para nós, né? A gente acabou assumindo, porque o Estado ficou sem farmacêutico, não sei o quê, os municípios assumiram. E hoje, a repercussão na opinião pública acaba ficando com o município. Então, eu acho que a falta de medicamentos ela é muito mais essa desinformação do que medicamentos na unidade básica. Só um último elemento também. Nós estamos reanalisando a relação de medicamentos que nós dispensamos. Tá? Nós estamos fazendo esse processo, tem uma comissão, então acho que a gente vai ter muita mudança na nossa assistência farmacêutica também muito em breve. Tá? Não vou me delongar mais aqui, que eu já falei demais. Obrigado, secretária. Mais alguém perguntar? Secretária, queria só aproveitar rapidamente, você falou do CAPS, e aí eu não sei se já cabe um CAPS 24 horas. Eu sou da Pastoral de Sobriedade, trabalho aqui na dependência química, e nós estamos aí. É isso. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Muito bem, vereador. Aliás, quando você falou, eu tinha pensado em dizer que eu fiquei feliz de saber, porque nessa área a gente tem que sempre buscar construir aliados, né? Que é um tema, às vezes, controverso, né? Tem muitas correntes de pensamento a esse respeito. Sim, eu penso que, não sei se a gente vai conseguir este ano, né? Talvez sim, mas a gente precisa ter um CAPS 24 horas. Nós temos 3 CAPS hoje na cidade, né? Organizados de acordo com a Política Nacional de Saúde Mental, o CAPS-I, que é o infantil, o CAPS Álcool e Drogas, que é o AD, e tem o CAPS, que aqui chama CAPS Vida, mas que é o CAPS de transtorno, de saúde mental mesmo, né? E ele, hoje, não funciona 24 horas, e é fundamental para a gente também ampliar e melhorar a oferta de cuidado que o CAPS pode fazer. Não faz sentido um CAPS não ser 24 horas. Às vezes, a pessoa está no CAPS, e aí, às 5 horas, ela tem que ir para casa, né? É importante que ela fique lá. E se a gente tem um CAPS 24 horas, a gente pode, inclusive, talvez discutir a questão da internação, né? Porque quando a gente faz a discussão da internação, às vezes as pessoas reduzem isso assim, você é contra a internação pura e simplesmente. Não, as pessoas precisam ter um outro ambiente, né? Só que o CAPS não é exatamente uma internação, né? Ele fica naquele ambiente, num ambiente, digamos, longe daquilo que provoca a crise. Às vezes, o usuário, em casa, quando ele vai em casa, ele entra em conflito com o irmão, com o pai, com a mãe, não sei o quê, e desencadeia uma crise. Se ele puder ficar no CAPS, alguns dias, ele tem uma terapia, ele é assistido. O CAPS constrói vínculo com a família. Eu não sei se a gente já faz aqui isso, mas é importante isso. O CAPS não pensa o atendimento apenas do usuário. O CAPS pensa um projeto de vida para aquele usuário, né? Bom, o que você quer com a sua vida? Né? Seja na área de drogas, seja na área de transtorno. E reconstrói vínculos desse usuário, seja com a família, seja com a comunidade, seja através de geração de trabalho, de renda, que também seja um elemento terapêutico para ele, né?
Então, a gente precisa construir um CAPES 24 horas, sim. Nós já estamos começando a conversar sobre isso. Enfim, a equipe da Secretaria de Saúde não está completa ainda, nós temos uma equipe muito reduzida, as pessoas que estão aqui, mais alguns, a equipe da direção central, né? A gente já convidou, né, junto com o prefeito, nós convidamos algumas pessoas para compor a nossa equipe, e uma das pessoas que a gente convidou foi para coordenar a saúde mental, né? Ela mora em Campinas e ela trabalha em Várzea Paulista, né? Então, eu espero que em breve ela possa estar conosco, porque eu tenho certeza que ela também vai nos trazer uma contribuição muito grande nesta área. Mas é uma das áreas, inclusive, vereador, que eu tenho um enorme... Eu me sinto muito compromissada, digamos assim, entre todas as áreas da saúde, né? Mas na área da saúde mental eu me sinto muito compromissada, porque eu entendo que é uma população, muitas vezes, extremamente marginalizada, né? Que sofre... em primeiro lugar, preconceitos, inclusive, né? E que a gente tem o dever de oferecer um cuidado mais digno, de trabalhar a inclusão, o Regis. Já saiu? Né? Inclusive, junto com a inclusão, junto com outras secretarias, para a gente construir uma cidade mais humana, né? Queria agradecer a sua presença, a prestação de conta desse 30 dias. Eu tenho certeza absoluta que você vai conduzir bem os trabalhos. Nosso vice-prefeito aqui, Zezé, obrigado pela presença, pelo trabalho. Doutor Rodrigo, estou vendo o Tino, enfim, todos vocês que estão aqui. Casa, doutor Paulo, Denir, Alexandre, Fabinho que está lá atrás, enfim. Todos que vocês tenham aí um final de terça e uma quarta-feira e um final de semana, já na semana que vem com tudo resolvido, se Deus quiser. Um abraço. Obrigada, gente.